Boa noite, pessoal. Aqui é a Jéssica. Eu tô tentando aqui colocar no Facebook também para os outros poderem acompanhar, só um minutinho. Sim, eu tô tentando conectar com o Facebook aqui no Instagram. Não tá dando opção aqui. Então, gente, eu não tô conseguindo colocar no Facebook, mas vamos começar. Meu nome é Jéssica Matos e hoje a gente vai falar sobre alimentação, introdução alimentar. Eu vou avisar para os blogueirinhos que estão concorrendo na Gileoche alguns prêmios por participarem, por curtirem a loja. Eles vão falar os escolhidos no final, lá no feed deles, ou no Stories. Vão entrar em contato para quem ganhar esse prêmio, ok? Então eu vou conectar aqui com a Márcia para a gente começar a nossa live. Conectando. Vou conectar novamente, que a Márcia não entrou. Já tá aparecendo, Márcia? Ainda não entrou. Vou tentar conectar com a Márcia de volta. Ou já entrou? Tá aparecendo que ela dá Tá parado? tá parado. Tentar conectar.
Entrou a Márcia aí? Não, tá falando, eu vou sair. Você não tá se mexendo, porque eu vou pra frente. A Márcia não está conseguindo conectar, ela já está dando um jeito. Tô vendo aqui que quem entrou foi a Anti, da Boa noite. A Liri. Aê! Oi, Márcia. Ainda bem que conseguimos. Finalmente! Estão me ouvindo bem? Não? Tô escutando. Ah, legal. Que bom. Desculpa aí, pessoal. Boa noite para todo mundo. E aí, Então, Márcia, pode se apresentar para a gente. tá certo. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Márcia, eu sou nutricionista, me formei no final de 2012, ali, início de 2013. Sempre trabalhei na área da nutrição materno-infantil. Então, trabalhei por quase 6 anos na Pastoral da Criança, fiz um trabalho temporário também no Hospital Infantil, aqui de Campo Largo. Já trabalhei também em uma empresa que participava de licitações com fórmulas infantis e dietas interais. E também atuei um pouquinho na parte de restaurante e cozinha industrial. E também você é especialista na parte de amamentação, né? Isso, A eu parte fiz de alimentação da criança. uma pós-graduação, né, em nutrição materno-infantil. Estou concluindo ela, onde a gente vê toda essa parte até antes da concepção, da gestação, alimentação da criança, até ali quase a adolescência. E eu acho uma coisa muito importante, porque assim, quando você vira mãe, assim, eu vejo por mim, eu não pensava em alimentação, eu não pensava em amamentação, eu sempre pensava assim, como que vai ser o parto? Como que vai ser o parto? Eu vou conseguir? Vai nascer? Vai viver? Só pensava nisso. E hoje eu vejo que é muito importante a gente pensar na parte de amamentação, porque é sofrido, né? A gente chora, sofre. Os primeiros 3 meses são os mais difíceis. Então, hoje eu vim conversar com você para que você ajude mais mães, além de mim, a aprender um pouquinho. Talvez a gente não faça tudo, né? Mas aprender um pouquinho para nossa criança ficar mais saudável, mais feliz, não ter complicações no futuro, né? Isso mesmo, isso que aconteceu com você é bem comum acontecer com a maioria das mães, né? Então, eu me preocupo com toda a parte da gestação e com o parto. O parto, assim, sempre é uma preocupação frequente. E esse depois, né, a amamentação, a introdução alimentar, às vezes as mães vão se preocupar quando já chegou a hora de fazer a introdução, ou quando já chegou a hora, né? E acaba que às vezes não dá tempo de se preparar para esse momento. Então, o ideal é que, né, por exemplo, a gente vai falar da idade ali da criança introduzir os alimentos, o ideal é que a família, toda a família, né, a mãe, quem vai ficar com essa criança, já se prepare antes disso, né? Para que a hora que chegar o momento ela já esteja mais segura, com as informações corretas, né? Confiante desse momento. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que o alimento da criança tem que ser a amamentação inicial, os primeiros meses. Até quantos meses tem que ser somente o leite materno ou a fórmula? Isso, o leite materno é o melhor alimento, né? Até os 6 meses, o bebê não precisa de mais nada a não ser o leite materno.
as situações em que não é possível amamentar, né, no peito, são muito raras, assim, envolve muita questão de saúde da mãe. É, o que às vezes acontece das mães optarem pela fórmula e não pelo aleitamento materno é a falta de informação mesmo, né? Ou quando ela É o medo de não descer, né, o leite. isso. Ou então, quando ela tem alguma dificuldade, que é muito comum acontecer, e não tem ninguém ali para orientar ela, para dar esse suporte do que ela vai fazer, como ela vai fazer o manejo, né, dessa intercorrência aí que aconteceu. Hoje o nosso objetivo é mais falar sobre a introdução, né, alimentar. Mas acho que a gente poderia também, em outro momento, fazer uma live inteira só sobre amamentação em volta ao trabalho, né? As dificuldades que surgem nesse período também. Então, a gente pode falar, eu marquei aqui que algumas perguntas que as mães foram fazendo nos grupos, lançando para mim, com a questão, os primeiros 6 meses de vida é o leite ou a fórmula, né? E tem mães que optam por iniciar a introdução antes, aos 4 meses, de preferência por causa do trabalho, tudo, e acaba prejudicando a criança. A criança fazer essa introdução antes. Me fala um pouquinho por que prejudica a criança? Tá. Então, assim, a introdução, ela realmente, tanto para o bebê que mama no peito, quanto para o bebê que está em uso de fórmula infantil, é da mesma forma a introdução da alimentação complementar. Ela deve acontecer só após os 6 meses, depois que a criança completou 6 meses, e se a criança apresentar os sinais de prontidão, tá? Que sinais são esses? São sinais do desenvolvimento infantil da criança que mostram que ela está pronta para receber alimentação complementar. Então, alguns desses sinais são ela ficar com o pescocinho, ela ter controle, firmeza na cabeça, com controle do pescoço, ela já conseguir ficar sentadinha, né? Ela também deve estar naquela fase de pegar todos os objetos e levar à boca, porque isso está mostrando que ela está na fase oral, em que então ela vai ter um maior interesse em levar os alimentos à boca. Né? Então não é só ter 6 meses, é ter 6 meses mais os sinais de prontidão. Pode ser que a criança completou 6 meses e ela não apresente os sinais de prontidão. Então a gente vai esperar um pouquinho. Tá? Então não é assim, não existe tipo uma chavinha onde a criança fez, né, fez o mêsversário de 6 meses e amanhã vai começar a comer tudo que precisa comer. Não, não é assim. É um processo de aprendizagem, um processo gradual. E por que não pode ser antes? Porque, como eu estava falando, a introdução alimentar, para ela ser acontecida de uma maneira segura, o bebê ele precisa ter uma maturidade fisiológica e neurológica. Então, a maturidade neurológica é essa de coordenação, de conseguir ficar sentadinho, alinhar o pescoço, a cabeça, coordenar a mastigação, a respiração. E a fisiológica, ela envolve toda a parte de produção de enzimas no estômago que vão contribuir com a digestão desse alimento, a questão do intestino estar preparado para receber alimentos e para absorver os alimentos, né? Então, se você introduz antes, o corpinho ainda não está preparado para tudo isso. E o que pode acontecer? Você pode ter alguns problemas que não deveria, por exemplo, alergias alimentares, né? Antes desse período. A criança pode ter diarreia, a criança pode ter anemia. Então, é prejudicial, né? A criança que está em aleitamento materno exclusivo ou conforme o infantil, ela vai introduzir alimentação complementar só após os 6 meses. Uhum. E quais seriam os métodos? Porque assim, eu iniciei com a Sofia, iniciei com 5 meses, né? Com 5 meses e meio por aí, porque ela já apresentava os sinais de prontidão, tudo. E quais as formas? Porque eu assim, eu às vezes dava para ela, ou deixava ela, né? Comer sozinha, eu não sabia a melhor forma, porque eu estava vendo a forma que ela iria aceitar. Uhum. Então, quais seriam essas formas que eu não tenho conhecimento inteiro sobre isso? Tá. Então, assim, tem basicamente 3 abordagens, né?
que o cuidador ele pode ter ao oferecer alimentação complementar para o bebê. Aí a melhor, não existe a melhor. A melhor vai ser aquela que a mãe se sente segura e que o bebê aceita bem, tá? Então, quais são as três abordagens? Tem aquela abordagem tradicional, que são as papinhas, né? Então, o que seria a papinha? A papinha nada mais é do que o alimento amassado com um garfo até que ele alcance a consistência de purê, né? Então, uma coisa homogênea, mais consistente, tá? Então, essa seria a alimentação tradicional. Você faz todos os alimentos na consistência de um purê e o cuidador, né, ele vai oferecer esse alimento com a colher para o bebê. Aí a gente tem também o BLW, que é o extremo oposto. O BLW ou o BLIS são siglas em inglês, que quer dizer a introdução dos sólidos guiada pelo bebê. Então, nessa abordagem, o familiar, né, o cuidador, ele oferece o alimento em pedaços para o bebê e o bebê vai decidir a hora que ele pega o alimento, se ele vai comer, se ele vai levar à boca, se ele vai só esmagar o alimento, se ele vai cheirar. Então, é muito importante a gente saber que o objetivo da introdução alimentar não é o bebê comer no primeiro dia, é o bebê conhecer os alimentos, ele tem uma experiência. Pensa que ele está saindo de um único alimento, que era o leite, que tem sempre a mesma cor, o mesmo cheiro, a mesma temperatura, todos os dias, e ele vai passar... Márcia, a Maitê até falou que mesmo sem dentinhos, ele pode dar pedaços para eles? Pode. Lógico que tem a questão da consistência. Então, por exemplo, no BLW, o mais importante é o corte seguro, tá? Você tem a forma correta de cortar os alimentos para oferecer para o bebê. Você tem que estar supervisionando o bebê o tempo todo. A textura de cozimento dos alimentos, ela tem que ser uma textura que você pegue, assim, com o dedo e esmague, consiga esmagar ele, sabe? Porque é mais ou menos a força que a gengiva do bebê vai fazer sobre o alimento. Então, assim, por mais que ele não tenha dente, os dentinhos eles já estão ali na gengiva e essa gengiva ela está endurecida. Então, o bebê ele consegue já mastigar. E também um dos sinais de prontidão é ter diminuído o reflexo de protrusão da língua, que é quando o bebê fica colocando a linguinha para fora. Né? Ele tem um período que ele tem de tudo colocar a linguinha para fora. Se ele estiver ainda fazendo isso, ele não está preparado para receber a alimentação complementar. Quando ele já começa a enrolar a linguinha, aí ele está preparado. E ele faz a lateralização dos alimentos também. O movimento que ele joga o alimento de um lado para o outro da boca, né? Então, esse movimento de jogar o alimento dentro da boca e de apertar com a gengiva endurecida já vai fazer, ajudar ele a desenvolver essa mastigação e ele a poder digerir bem os alimentos. E aí que eu introduzo a água, porque eu sei que a água, quando a gente dá fórmula, pode dar água para o bebê. A partir dos 6 meses, que a minha neném, no caso, nunca tomou água. Ela pode começar a tomar água, se é fervida, se é filtrada essa água? Tá. Então, só para eu concluir, né, que eu falei dos dois métodos, então, da tradicional, que é só papinha, e o cuidador que oferece. O BLIS, né, o BLW, que são alimentos em pedaços, com corte seguro, e que o bebê tem autonomia de experimentar, de pegar, de cheirar. Então, o cuidador não vai colocar na boca do bebê. E a gente tem também um método que é o que eu acho assim mais legal, porque pega as duas abordagens, digamos assim, né? Que é a participativa. O cuidador, ele tanto amassa e faz esse purezinho e oferece para o bebê, quanto ele deixa alguns alimentos em pedaço para o bebê explorar, pegar com a mãozinha, ver a cor, sentir a textura do alimento, o cheiro, né? Então, os dois. São as duas coisas. O bebê é tanto assim, né? Para a mãe que está preocupada, ai meu Deus, mas se não comer. Então, ela oferece com a colher
né? Mas o bebê também tem essa experiência de explorar o alimento. Então, é a tradicional BLW e a participativa. E sim, muito boa sua pergunta em relação à água, né? Então, até os 6 meses não precisa dar água para o bebê. A partir dos 6 meses, devo oferecer água para o bebê no intervalo das refeições e das mamadas, né? Por quê? Porque os alimentos, naturalmente, ele tem, você vai começar a receber proteína, tem mais sais, que são naturais dos alimentos, né? Não são adicionados, mas substâncias são naturais dos alimentos e que vão precisar ser filtradas. Então, para a gente garantir essa filtração e não ter uma sobrecarga dos rins, a gente precisa oferecer a água. É importante que se ofereça. Porque eu estou oferecendo sempre. Oi? Eu estou oferecendo água sempre depois da refeição dela, eu sempre dou um pouquinho de água. Só que daí entra aquele impasse da questão da papinha que você falou. A papinha, ela é moída, amassada, eu faço o alimento e amasso para ela. Mas tem mães que me falaram que batem no liquidificador, porque tem medo, tudo. E tem gente que fala que quebra as fibras. Isso é verdade? Eu não sei. Tá. Então, a papinha, o que ela é? Ela é o alimento cozido em pouca água, até ficar macio, né? E depois você amassa ele com um garfo até obter a consistência de papo purê. Por que não liquidificar e não peneirar? Porque se você liquidifica, ele vai ficar muito líquido, tá? E realmente você vai acabar perdendo um pouco das fibras, né? E o bebê, ele vai meio que só engolir aquilo, como se fosse um leite, né? O leite não precisa ser mastigado, ele só engole. E o que acontece? Ele não desenvolve os músculos da face. Então, o movimento de mastigação, de lateralização da língua, ela é importante para desenvolver toda a parte dos músculos da face. E isso é importante porque desenvolvendo esses músculos, na hora que a criança for começar a falar, ela vai precisar desses músculos bem desenvolvidos. Então, se você dá alimentos muito liquidificados para a criança, geralmente a criança acaba demorando mais para falar, né? E ela tende a rejeitar novos alimentos. Então, vai ser aquela criança mais seletiva, que não vai comer todos os alimentos. Então, assim, outra coisa importante também é que os alimentos amassados ou em pedaços, você dá o alimento separado para a criança, tá? A gente vai falar mais para frente, né, do que colocar, mas dá separado para a criança, sabe? Não misturar tudo. Não fazer sopa. Por quê? A sopa tem muito água. O que os antigos falam, né? Faz sopa para criança. Ai, que legal. Vai começar a introdução alimentar, vamos fazer a sopinha do bebê. Não é sopinha. Não que você nunca possa dar, né? Se um dia você tá toda a família comendo sopa, tudo bem você oferecer um pouquinho de sopa para o bebê. Mas não pode ser a comida do dia a dia. Por quê? Mas não pode ser a nossa comida. Então, tem que ser diferente a comida da criança. Na verdade, pode ser a comida da família, desde que essa família tenha uma alimentação saudável, né? E só que você vai adequar a consistência. E daí ter o cuidado com os temperinhos. Por exemplo, você não pode usar temperos prontos, né? Aqueles caldos de carne, aqueles meu arroz, meu feijão, tá? Esses temperos prontos não. O sal também não é recomendado. Até 1 ano, o sal não é recomendado. Então, assim, temperinho de alho, cebola, né? Cheiro verde, esses você pode usar. Então, o que eu acho que é o ideal, assim? Você pega prepara a comida da família e não coloca o sal. Cozinha. Terminou de cozinhar, você separa um pouquinho para a criança e depois acrescenta o sal, depois que a comida está pronta, né? Então, o arroz, às vezes, o pessoal, mas não vai misturar bem, assim, o que eu faço, às vezes, em casa, né? Até quando eu sinto que faltou ajustar um pouquinho o sal,
Eu pego o tanto de sal que eu vou acrescentar, diluo um pouquinho na água, misturo ali no arroz, dou mais uma esquentadinha que a água evapora e pronto, né? Tá pronto o alimento. Ele já estava temperado com os temperinhos naturais, eu só acrescentei o sal. Então, até para facilitar a vida das famílias, né? Mas aí a gente tem que de volta frisar o que essa família está comendo, né? Se ela come só arroz, feijão, carne, macarrão, daí a gente vai precisar rever esses hábitos alimentares da família. Mas assim, macarrão, feijão, assim, a gente fica numa dúvida, porque o feijão a gente pensa que vai dar gases, cólica na criança. O macarrão é industrial, né? E a minha médica orientou para que eu não dê macarrão até 1 ano de idade. Então, daí vem aquela dúvida, sabe? Sim. Então vamos falar sobre qual é a composição dessa alimentação para criança, né? Então a gente tem no mínimo 5 grupos alimentares que precisam estar presentes na alimentação da criança e que devem fazer parte da nossa alimentação também, sabe? Então se você pensa naquele prato feito, naquele prato ideal, assim, você olha e você vê o quê? Geralmente tem arroz, tem feijão, tem uma carne e tem pelo menos umas 2 opções de verduras ou legumes. Não é mais ou menos assim que a gente imagina um prato que seria equilibrado, saudável? Então, é isso que a gente tem que oferecer para o bebê. Então, um alimento do grupo dos carboidratos. Aí pode ser tanto os cereais, que entra o arroz, o milho, a aveia, né? O próprio trigo, né? Ou os tubérculos, que a gente chama, que são as batatas, as raízes grossas e grandes, né? Então, batata inglesa, batata salsa ou batata baroa, batata doce, mandioca, inhame, cará, esses são os tubérculos. Então, todos esses alimentos eles fazem parte do grupo dos carboidratos. Você precisa ter um para oferecer em uma refeição principal para a criança. Depois disso, o grupo das leguminosas, que são aqueles alimentos que dão em vagem, o time dos feijões, tá? Então, todos os tipos de feijão podem ser oferecidos, o grão de bico, a lentilha também podem ser oferecidos. Aí, para essa questão dos gases, que é um medo, uma preocupação das famílias, o que é o ideal você fazer? Você deixar de molho esse feijão, pelo menos 12 horas, tá? Então, você vai preparar o feijão amanhã, o que você faz? Você deixa o feijão de molho hoje já, no final da tarde, né? Cobre ele e deixa um pouco de água sobrando em cima. Aí, de noite, antes de você ir deitar, você tira aquela água e você vai observar que tem uma espuminha em cima, umas bolinhas. Aquilo ali são as fibras do feijão, né? Que iam fermentar na nossa barriga e que já estão fermentando ali fora. Então, você vai tirando essas substâncias, que são os pitatos, e ele não vai provocar gases. Aí, de manhã, você vai lá, pega o feijão e troca a água de novo. Sabe? O ideal é você trocar pelo menos 2 vezes, depois cozinhar. E ainda, quando tiver na panela que começar a ferver, você vai ver que vai subir mais espuma. Você também pode tirar essa espuma, né? Essa é uma dica que eu tenho uma amiga que trabalha bastante, não sei se ela está assistindo, a Lisiane, nutricionista. E é muito importante você fazer isso, porque você vai evitar que os bebês tenham gases, inclusive nós adultos. Tem adultos que têm essa sensibilidade de comer feijão e sentir, né, que tem uma produção maior de gases. Então, é só fazer isso, que é o segredinho para o feijão não dar gases. Fazer isso, porque o Adeloir não quer dar feijão para Sofia por causa disso, sabe? Eu dei um pouquinho, ela ficou com gases, ele não vou dar mais. E daí esse medo... Porque o feijão, assim como a gente tem... Os bebês têm uma necessidade muito grande de ferro. E os feijões e as leguminosas, eles são riquíssimos em ferro, né? E daí, para a gente melhor absorver esse ferro, né? Ainda colocar algum alimento cítrico, umas gotinhas de limão,
ou comer uma sobremesa cítrica depois, né? Tipo um pedacinho de laranja, ajuda a absorver melhor esse ferro também das leguminosas. Legal. Vamos ver, falei de dois grupos só ainda, né? Uhum. São carboidratos, a proteína de origem vegetal, que são as leguminosas. Aí eu preciso da proteína de origem animal, que então são a carne. Todos os tipos de carne podem ser oferecidos a partir da introdução alimentar. Só que elas precisam ser, né, se for ali o método tradicional, participativa, bem picadinhos, bem desfiadinhos, sabe? Para a criança conseguir comer bem. Não é só o molho da carne, assim como o feijão, não é só o caldo do feijão, tem que dar o grão, tem que dar o pedacinho da carne. Também vou precisar das verduras e legumes. Então, verduras são todas aquelas que são folhas, né? Então, a gente precisa ter um alimento do grupo das folhas e um grupo do alimento dos legumes, que daí são os que não são folhosos. Cenoura, brócolis, couve-flor, abobrinha, né? Tem tantos aí, beterraba. Então, dá pelo menos um alimento de cada grupo. E a gente não falou ainda sobre as frutas, né? Porque a introdução alimentar, na verdade, ela geralmente começa pelas frutas e não pela papa principal, né? Então, assim, com 6 meses, o que os protocolos dizem? Que a criança já está apta para receber 2 frutinhas no dia, uma no lanche da manhã, né? Então, ali antes do almoço, no intervalo, depois que ela acordou, mamou, então, seja no peito, seja a fórmula infantil, dá um tempinho, você oferece uma frutinha amassada ou raspada, né? Ou se for a opção em pedaços. Daí depois você pode começar a introduzir, depois que a criança estiver aceitando bem, sabe? Não precisa ser no mesmo dia, oferecer a frutinha mais a refeição principal. Você pode dar um tempo aí até a criança aceitar bem essa frutinha e depois começar com a papa principal no almoço, que é essa composição que a gente conversou e que não pode ter sal nem temperos industrializados. E a outra frutinha, ela vai no lanchinho da tarde, né? Mas lembre-se, gente, é muito importante, assim, as mães, né, ficam preocupadas em querer que o bebê come e tal, né? O que dá. A alimentação, ela tem que ser muito simples, muito, muito saudável, sabe? O que é saudável? Esse conceito, assim, achei bem legal que o Guia Alimentar da População Brasileira trouxe o que é comida de verdade. Então, o que você olha e encontra na natureza, isso é comida de verdade, né? Tem muitos alimentos aí que se dizem próprios para criança e que, na verdade, não são, né? Iogurte, farinha láctea, né? Aquelas coisas que a gente coloca engrossantes, né, na mamadeira. Eu não estou dando, mas muita gente aconselha dar, né? Então, É aí a difícil. gente tem que ver quem que está aconselhando, né? A avó, é o conhecido, a prima, a tia, a madrinha, né? Porque realmente não é o momento. Vamos, já que a gente entrou nesse assunto, né? Falar que alimentos eu não devo oferecer para a criança até 1 ano. Não devo oferecer sal, nem temperos prontos. Não devo oferecer. Oi? Açúcar? Isso, açúcar. Mas aí, açúcar não é só até 1 ano, é até 2 anos, tá? Então, até 1 ano não devo oferecer. Deixa eu colar aqui, que eu anotei para não esquecer de nada. Sal, suco. Gente, suco, alguém aí já deu suco? Contem para mim. É uma dúvida, porque os médicos, eu perguntei e falaram que não tem problema, sabe? Só que eu tenho a questão da frutose, que eu escutei falar que não é bom dar. Uhum. Ó, Aí, a Maitê está perguntando ali, por que não posso dar uva? Explica, por favor. Maitê, eu dei. então não é que você não possa dar, tá?
mas que tem que ter cuidado, porque a uva, por ela ser redonda e pequena, ela tem uma grande chance de engasgo. Então, é só isso. Tem que ter o cuidado de picar essa uva, tá? Fazer o corte seguro. Então, não adianta só cortar no meio, tem que cortar mais vezes para que fique pequenininho e daí você pode sim oferecer. Não pode dar a uva inteira, porque senão tem risco de engasgo, tá? Então, o suco é meio que tradicional. Assim, eu lembro que desde criança eu ouvia dizer, tem que dar suco de laranja lima para criança. E não pode ser outra laranja, né? Então, dois mitos aí. Primeiro, fruta. Não existe nenhuma contraindicação de fruta. Nenhuma fruta é contraindicada, tá? Não tem essa, de que essa é mais ácida, eu não posso dar. Não, você pode. Até limão. Se você quiser dar, você pode dar limão. Não. E é muito legal ver porque eles experimentam, gente. A gente tem preconceito, às vezes, com alguns alimentos, mas as crianças, elas são ávidas por explorar, por aprender, e elas experimentam. Então, todas as frutas, elas podem ser oferecidas. Só tem que ter cuidado aí, né, de corte, seguro, de como que eu vou oferecer. E o suco, o que que acontece? Pensa você, quando você vai comer laranja, Jéssica, quantas laranjas você come? Uma laranja, né? Eu também, geralmente como uma. Se a laranja é pequena e eu tô assim, com sede, com vontade, eu como duas. Agora, para fazer um copo de suco para mim e para você, quantas laranjas vão? Vai várias, né? Várias, pelo menos umas 6 laranjas aí, né? Então, veja, a quantidade de açúcar, né, da fruta que tem em uma laranja, ou em um pedaço de laranja quando você come, ou no suco da fruta, mudou? Mudou bastante. Quantidade de calorias que tinha numa fruta, onde você tem as fibras da fruta, que vão ajudar a reduzir a absorção, né? Fazer com que a absorção desse açúcar seja mais lenta. Aí você pega o suco, onde você tirou completamente a fibra, né? Vai ser uma bomba de energia que você está colocando ali. E lembrar que o estômago da criança é muito pequeno. Então, se você encher de suco, não vai ter espaço para ela comer a frutinha, não vai ter espaço para ela comer o arroz, o feijão, a carninha, tá? Então, esses são alguns motivos. Outro motivo ainda, o alimento líquido é mais fácil, então a criança pode não aceitar bem os outros alimentos pastosos, né? Então, suquinho, gente, não é indicado. Esperem para oferecer pelo menos até 1 ano. E depois de 1 ano, tem que cuidar com a quantidade também. Dê no máximo 120 ml por dia depois de 1 ano, tá? Muitas mães também usam água de coco, né? E a água de coco, ela é também mais docinha. Então, a criança pode querer tomar, tá com sede? Vou querer tomar suco e água de coco, não quero tomar água, né? Não tem muita criança que só toma suco? Então a gente tem que oferecer nesse momento a alimentação saudável e água. Não precisa oferecer nenhum tipo de bebida. Isso acontece com adulto também, né? Que troca, né? A questão é com água, não é com nenhuma outra coisa. Tem algumas pessoas aqui mandando perguntas com relação do que você falou ali do feijão. Deixa eu ver aqui. Pôr o feijão no limão ou vinagre um dia antes de cozinhar ou horas antes não dá gases? Mito ou verdade? Não dá gases. O vinagre não vejo por que colocar. O limão é por causa da vitamina C mesmo, que vai ajudar nessa questão da absorção do ferro presente nas leguminosas, tá? Então, sim contraindicado e é uma boa conduta, assim, é uma coisa boa de se fazer. Que legal. Deixa eu mandar aqui um beijo para minha tia, Leide, porque ela tá pedindo ali um monte de vezes, tem que mandar um beijo. Beijo, tia Leide. E deixa eu ver aqui. Então, vou te perguntar uma coisa que eu não sei mesmo. O que é janela imunológica? Legal. Então, assim,
tem alguns alimentos que as pessoas têm medo de oferecer e que antigamente eles não eram tão oferecidos, que são alimentos com potencial alergênico e uma tendência maior de causarem alergia alimentar, tá? Que alimentos são esses? Então, o leite de vaca é um desses alimentos. As oleaginosas, que são as castanhas, o amendoim, leite de vaca, castanhas, o próprio trigo também pode acontecer isso, o ovo, tá? Então, antigamente se demorava para introduzir esses alimentos com medo da criança ter uma reação alérgica. Hoje a gente sabe da janela de oportunidades. O que é essa janela de oportunidades? Ela acontece dos 6 aos 9 meses. E os estudos mostram que quando a criança recebe esses alimentos potencialmente alergênicos nessa fase, ela desenvolve uma tolerância e diminui o risco dela ter alergia. Então, esse é o momento para você oferecer a maior variedade possível de alimentos, tá? Só daí eu oriento ter um cuidado, assim, né? Você não vai oferecer todos os alimentos alergênicos no mesmo dia, porque se a criança tiver uma reação, você não vai saber o que causou essa reação, tá? Então, assim, os alimentos alergênicos, por exemplo, hoje você vai dar ovo para a criança, e é clara e gema, tá, gente? Não precisa dar só uma parte, pode dar as duas partes. Então, você oferece o ovo hoje, espera uns 5 dias, porque às vezes a reação alérgica ela pode demorar para acontecer, para daí oferecer outro alimento que seja potencialmente alergênico. Então, passou 5 dias, ofereci o ovo, então daí eu vou oferecer o amendoim, por exemplo, tá? E o amendoim, gente, também não pode ser inteiro, tá? Porque também tem risco de engasgo. Lembra que ele é redondinho e duro. Então, tem que ser triturado ou na forma de pasta de amendoim ou na forma de uma farofinha, ele bem quebradinho. Aí passou mais alguns dias, não teve nenhuma reação, eu dou outro alimento, o leite, né? Então, o leite, gente, ele não pode ser oferecido leite puro, integral, de vaca, até 1 ano de idade, tá? Então, como que eu vou oferecer nessa fase? Só para a criança ser exposta. Uma quantidade muito pequena e como ingrediente de uma preparação. Por exemplo, você pode fazer um purezinho de batata e colocar um pouquinho de leite. E a criança já vai experimentar o leite ali naquela preparação, tá? Ou então, por exemplo, um pãozinho de queijo, sem sal, né? Aí já vai ter o derivado do leite. Então, não é o leite de vaca dá para a criança tomar, não, tá? É só como um ingrediente numa preparação em pequena quantidade, só para a criança ser exposta àquele alimento. Ok? Ok. A gente vai deixar os 15 minutos, os últimos, para pergunta, né? Sendo para mim o horário, Jéssica, você me avisa aí de... Deu 43 minutos. Tá. Deixa eu aqui tem uma coisa aqui. Então, gente, só para reforçar, antes de abrir para as perguntas, alimentos que eu não devo oferecer até 1 ano, né? Reforçar. Sal, suco, água de coco e leite de vaca integral. E os que eu não posso oferecer até 1 ano e nem até os 2 anos. É só depois dos 2 anos que eu vou oferecer. Açúcar, mel, todos os alimentos que são doces ou adoçados, tá? Alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos? São aqueles alimentos da indústria cheios de gordura, açúcar, sal, corantes, aditivos alimentares. São alimentos ultraprocessados, não posso oferecer até 2 anos, tá? Lembra que tem aquele iogurtinho que termina com inho, que é vermelhinho, né? E que a gente acha que é para alimentar a criança, e não é. Aquilo é puro açúcar, conservante, corante, tá? Gelatina. Todo mundo acha que gelatina está liberado, porque serve em hospital. Quase dei a gelatina. Não, gelatina é cheia de açúcar, cheia de corante, tá? Também não é alimento para criança. Que mais? Você já comentou, farinha láctea, né? Aquelas farinhas
multissereais, cereal infantil, né? Ah, é cereal de arroz, é cereal de aveia. Uau, é saudável, é para criança. Só que não. Se você for lá ler na lista de ingredientes do rótulo, você vai ver que tem açúcar, né? Então não deve ser oferecido para criança até 2 anos. Gente, se a criança está mamando no peito, ótimo, lindo, perfeito. É o paraíso, é o sonho da Nutri, tá? Se ela não tá, se ela tá usando fórmula infantil, é só fórmula infantil. Mais nada nessa mamadeira, tá? Nem achocolatado, que é por açúcar, nem as farinhas que terminam com LON, né? Nem cereal, nem farinha láctea, nem nada, tá? Só o leite mesmo. O que mais que eu não devo oferecer para criança até 2 anos? Frituras, enlatados, embutidos, porque tem muito conservante, muito sal, tá? Muita gordura. Chamate, café, refrigerante. Por quê? Porque são ricos em cafeína, vai deixar a criança agitada, a criança é mais sensível, tá? Então, espera um pouco aí para introduzir esses alimentos. Até 2 anos não dá para oferecer. Depois de 2 anos, não é que está tudo liberado, virou festa, né? Não, a criança vai ser exposta, também ninguém vai criar a criança numa bolha, mas tem que ter cuidado, né? Não é toda hora, não é todo dia. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que foi enviada antes. Eu acho que a gente falou tudo. Podemos ver algumas perguntas aqui, Márcia? Podemos, aham. Deixa eu ver aqui. A Maitê está perguntando biscoito de polvilho, o famoso biscoitinho que todos falam. Pode dar para coçar os dentinhos? Tá. Então, aí vem o pulo do gato, né? Existem pouquíssimas opções de biscoito de polvilho que poderiam ser oferecidas, mas assim, via de regra, não, sabe? Porque ele não pode ter sal. Então, você vai pegar a embalagem e vai ler lá a lista de ingredientes. Não pode ter sal no biscoitinho de polvilho. Não pode ter gordura vegetal hidrogenada, e a maioria tem, tá? Então, se for essas opções, melhor não dá. Menos que você tenha uma receita caseira, tá? Até na minha página do Insta, eu tenho lá uma receitinha de biscoitinho que vai polvilho e batata salsa, batata baroa. Aí esse você pode dar, tá? Mesmo o trigo, que a gente falou que é um dos alimentos, né, potencialmente alergênicos, e você falou do macarrão, assim, tem que ter cuidado. O ideal é que sejam alimentos mais caseiros, tá? Então, se você não tiver nenhum conservante, nenhum aditivo, não tiver sal, aí você pode oferecer, por exemplo, fazer um pãozinho caseiro sem sal, né? Aí lá pelos 9 meses você pode começar a introduzir. Mas é importante ressaltar que assim, até 1 ano de vida, nos lanchinhos você não precisa colocar carboidrato, assim, tipo uma preparação mais elaborada, sabe? Um bolinho, um pãozinho. Não, você colocando a frutinha já é suficiente, sabe? A frutinha nos lanches e no almoço a etapa principal. Sendo que depois dos 7 meses, você já pode também introduzir mais uma etapa principal, que seria no jantar, tá? Então, após os 7 meses, você pode também, se a criança estiver aceitando bem já o almoço, introduzir o jantar. Ok? E sempre evoluir a consistência. Se for essa alimentação mais tradicional ou participativa, né? Você vai começar com ela bem amassado lá na consistência de um purê. Aí passou um tempo, a criança está aceitando bem, você já amassa menos, já deixa uns pedacinhos. Ah, beleza, a criança já comeu lá com seus 8 meses, você não precisa mais amassar, só fica em pedacinhos bem pequenininhos, né? E vai evoluindo, para a criança evoluir essa mastigação também, e quando chegar lá com 1 ano, ela já esteja comendo mais ou menos a alimentação que a família come. Uhum. Isso já é uma dica que aqui estão perguntando, dica de como começar a introdução alimentar.
Você passou essa dica, né? Eu falei Já hoje? antes, né? Mas assim, pessoas que entraram depois. Então, assim, você vai Uhum. começar com as frutinhas, tá? Porque as frutinhas, elas são mais bem aceitas, porque tem um paladar um pouquinho adocicado. Então, você pode começar ali no meio da manhã, oferecer uma frutinha, amassadinha com garfo, raspadinha. A maçã, se for BLW, tem que cuidar porque você não pode dar um pedaço grande de maçã, porque a maçã é dura, ela faz croque, né? E de repente vai um pedaço grande para a boca da criança e ela pode engasgar. Então, a maçã, daí o ideal é você fazer ela cozida no vapor, ou raspadinha, ou você cortar uma tampinha, até fiz para minha sobrinha, Maria Júlia, esses dias, você corta uma tampinha da maçã e você faz vários risquinhos com a faca, sem cortar a casca, sabe? Só na polpa. Você faz vários risquinhos em todos os sentidos, como se fosse um quadriculado bem pequenininho. E daí meio que você vai picandinho aquela maçã e a criança vai pegar o pedaço, vai colocar na boca e vai puxar. E vai sair os pedacinhos pequenininhos, tá? Então é uma forma de você oferecer o pedaço da maçã Legal. para ela. Bem legal. Então, E outra. isso começa com as frutinhas, né? No lanche da manhã e no lanche da tarde. E depois com a papa principal, que é a papa de refeição na hora do almoço. Uhum. E daí tem uma dúvida aqui. Carne vermelha, frango, como oferecer? Tá? Vai depender da abordagem, né? Se for BLW, para você dar o frango, por exemplo, você pode pegar aquela coxinha da asa do frango, sabe? Aquela que é bem pequenininha. Porque o que acontece? No início da introdução alimentar, o bebê faz o movimento assim, ó, de pegar as coisas com a mão, assim, né? Segurar. Então, aquela coxinha, ela vai ficar num tamanho legal para o bebê segurar embaixo e morder em cima. Então, você cozinha ela, deixa ela inteira mesmo, e o bebê pega no ossinho embaixo e vai levando a boca e vai tirando os pedacinhos dele. A carne vermelha também você pode cortar em tirinha de comprido, mais ou menos do tamanho do dedo aqui, na espessura do nosso dedo indicador e na altura dele um pouquinho mais, talvez, para dar espaço da criança pegar assim com a mão e sobrar aqui o alimento. Aí ela vai levar a boca, tá? Então, nesse início é assim. Depois, perto dos seus 9, 10 meses, a criança vai desenvolvendo o movimento da pinça, né? Que é uma coordenação motora fina. Então, daí você já pode deixar os alimentos mais picadinhos, tamanhos menores, que ela vai daí pegar com os dedinhos assim. Até os grãozinhos de feijão ela consegue pegar, é bem legal. Se for a alimentação mais tradicional, né, que você quer dar papa ou purê para a criança, aí você vai desfiar essa carne, fazer uma carninha moída, bem picadinha, tá? Com um pouquinho de molho e vai oferecer na colher. Legal. Deixa eu agilizar aqui que estamos com 7 minutos, 6 minutos. Peixe pode? Pode e deve. Também esqueci de falar dele. Também é um peixe e frutos do mar, também é um dos alimentos potencialmente alergênicos e que também podem ser oferecidos nessa fase da introdução alimentar. Só cuidar com os espinhos, né? Então, optar por um peixe que tenha pouco espinho ou nenhum espinho, ou separar primeiro para depois oferecer para a criança. A tilápia é uma boa opção, né? Que quase não tem espinho. Uhum. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Minha filha está com 11 meses, faz os 2 tipos de refeição, a papinha e a BLW. Quando nos vê os pais comendo, qual o melhor caminho? Deixar ela começar a comer ou seguir com a papinha? Então, isso é uma coisa bem legal, que é importante que o momento da introdução alimentar ela seja no momento da refeição da família. Então, tá todo mundo reunido à mesa, livre de distrações, tá? Sem estar com o celular ligado, sem estar com a TV ligada, porque senão, pensa, é um processo de aprendizado. Se a criança estiver com a atenção dela voltada para outra coisa, ela não vai prestar atenção no alimento. E a criança, ela aprende muito com o exemplo.
Então, se ela está vendo a família comer, ela vai ficar curiosa e vai querer comer também. Eu vejo isso aqui na minha família, né, com a minha sobrinha, Maria Júlia, ela está com 10 meses agora, e se a gente às vezes, né, vai atrasar no domingo, assim, né, que é um caso esporádico, vai atrasar um pouquinho o almoço, dá a comidinha dela antes. Quando chega na nossa vez de comer, ela quer comer de novo, porque ela está vendo todo mundo comer, né? Então é muito legal você fazer as refeições em família. Uhum. Aqui nós estamos com 4 minutos. Deixa eu ver aqui. Uma perguntou aqui se é o que iniciar. Deixa eu ver. Com frutas. A Márcia falou que é para iniciar a introdução. Bebês devem comer mais de 2 refeições com 11 meses, exceto almoço e janta. Exemplo, no meio da tarde, um mamão batido com aveia, por exemplo, somado à fórmula, é uma alimentação adequada? Repete de volta, por favor. Ela está perguntando com relação que não é para dar janta. Deixa eu ver. Então, Exemplo, no meio da tarde, um mamão batido. Tá, então vamos lá, num bebê de 11 meses. Ela já vai estar comendo a frutinha de manhã, a frutinha à tarde, o almoço e o jantar, tá? Então ela já vai estar com essas 4 refeições aí de comida, mais o leite. Então não esqueçam, leite até 1 ano é a principal refeição, tá? Então mantenha o leite. Não, pode falar. Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos com os últimos minutos. Gente, dura 1 hora a live. Tem algumas perguntas que eles falaram que ficou para cima. Então, vamos fazer assim. Acabando a live, eu entro novamente para responder essas outras perguntas. Pode ser? Pode ser, beleza. Então, tá. Em relação à aveia, assim, você pode, sim, oferecer tranquilo. Se for a aveia in natura, né? Não aquelas farinhas. Você pode oferecer ela também, que é uma fonte de fibra, mas não há tanta necessidade. Só se você quiser, mesmo que ele experimente, porque a frutinha já é suficiente. Uhum. Podem misturar as frutinhas nas papinhas? O ideal é que não, porque lembra, a criança está aprendendo a conhecer o sabor dos alimentos. Se você mistura, por exemplo, mamão e maçã, ela vai saber o que é mamão e o que é maçã? Não, ela não vai conseguir distinguir o sabor, né? Então, o ideal é que você ofereça uma frutinha por vez, tá? Não tudo misturado. Então, vai encerrar daqui 2 minutos. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou salvar o vídeo e eu vou entrar novamente e vocês me enviam de volta para a gente poder estar respondendo essas perguntas, ok? Beleza, gente. Por enquanto, obrigada. E vamos lá. Quem tem pergunta pode fazer na sequência que a gente responde. Tá bom. Deixa eu encerrar aqui. Eu vou iniciar novamente e mandem de volta, que eu não consegui ver todas.